Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e aqui estamos no meio de janeiro de 2021, que seja um bom ano, mas eu tenho um relatório para você para detalhar as coisas que aconteceram esta semana passada, que talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento. Vamos lá. Então, fatores influenciando os mercados esta semana, principalmente o reconhecimento que sem destrancar a economia, quer dizer, sem abrir a economia, não há esperança de continuar uma recuperação dos efeitos da pandemia. O estímulo antigo já se foi, né? Houve esperança de novo estímulo, até está chegando cheques nas contas de pessoas, de indivíduos aqui nos Estados Unidos, mas é pouca coisa, né? E pessoas, em vez de gastar e colocar de volta na economia, estão dizendo, a gente está sofrendo, é melhor poupar esse dinheiro. E, nesse caso, o governo incorre dívida, mas não vê nenhum benefício na economia. E o governo está para dar mais dinheiro ainda, quer dizer, imprimir mais dinheiro, desvalorizar o dólar. Caramba, né? O que está fazendo? Houve esperança de novo estímulo, mas empresas estão fechando suas portas permanentemente. Vagas de emprego estão cada vez mais sumindo. Por quê? Porque está tudo trancado, ninguém pode trabalhar. Há ainda mais novos casos do vírus e mais das novas variações. Parece que a única esperança é de abrir a economia, sabendo que alguns vão pegar, né? E uma porcentagem vai morrer, infelizmente, porém a maioria se recuperará. Muito semelhante à influenza, né? Algumas pessoas morrem de influenza cada ano, né? Por a qual ninguém encerra atividade econômica para isso, né? Gripe forte, né? Como chamamos no Amazonas, o influenza. Temporada agora de relatório, mas então, isto é fator que está influenciando o mercado esta semana, é temporada de relatórios financeiros e os primeiros relatórios a sair não foram cheios de boas notícias e otimismo. Ainda não é falência geral, né? Mas também não é tudo rosas e pirulitos, né? Não é tudo coisa boa. A tecnologia ainda permanece um setor saudável, um dos únicos pontos brilhantes. Então, índices nos Estados Unidos encerraram mais baixos esta semana. O Dow só 0,1% negativo, SP500 1,5% negativo e o Nasdaq 1,6% negativo. Apesar do término um pouco negativo, índices permanecem perto das altas históricas. Outra coisa, presidente Trump sofreu impeachment esta semana, pela segunda vez, né? Qual efeito foi que teve no mercado? Nada, né? Por quê? Deve ser uma coisa inédita, né? Uma coisa grande, uma coisa que abala os mercados, uma coisa de incerteza. Não, porque é óbvio a todo cidadão que ele não é culpado do que foi alegado. É coisa política, só isso, né? E o processo foi tão apressado que não foi nem apresentado evidência nenhuma, né? Pois não existe evidência, pois nunca aconteceu, né? Efeito nenhum no mercado. Impeachment agora significa nada, né? Obrigado, parabéns. Globalmente, ações seguiram o mesmo ritmo, influenciadas pelos mesmos fatores em geral. Duas diferenças. Primeira foi que o impeachment começou a deprimir os mercados, começou a abalar os mercados, até o momento em que investidores do mundo afora dos Estados Unidos reconheceram que a farsa não espantou os americanos. Né? A segunda diferença foi o oposto, né? A segunda diferença foi que o estímulo proposto pelo presidente eleito Joe Biden animou o mundo até que reconheceram que os americanos não reagiram de maneira positiva, né?
Geralmente esse estímulo é crack, é cocaína para os mercados. Mas os investidores aqui nos Estados Unidos não tá tendo muito efeito não. Creio que os investidores americanos não acham que só imprimir e distribuir dinheiro ao público vai ajeitar a situação, só reabrir a economia, destrancar, né? Retire todas essas restrições, por favor. Semelhante aos índices, coisa interessante agora é que os oponentes ao presidente Trump, os políticos que estão contra Trump, sem noção, sem razão qualquer, eles estão agora dizendo a mesma coisa que Trump. Ele disse há meses, ele disse, não, precisamos reabrir a economia. E eles insistiram, não, você não se liga, você não tem compaixão, não tem dó dessas pessoas que estão morrendo e tal, né? Mas agora estão dizendo, a gente não pode esperar todo mundo se melhorar e as vacinas tomarem efeito, precisamos abrir a economia agora. Tarde demais agora, né? Interessante. Agora estão dizendo a mesma coisa de Trump. Mercados europeus, por maior parte, mais baixos nessa semana. Espanha foi o pior, perdendo 2,2%. Suíça subiu 0,9%, sendo o único que ganhou. Semana passada foi o inverso, né? Das Américas, só Chile que ganhou por 1/4%. E Brasil. Foi a Bovespa que caiu mais que os outros por 3,9%. O Brasil. Da Ásia, resultados mistos. A Hong Kong conseguiu ganhar 2,5%, enquanto Coreia do Sul perdeu 2,1%. Coreia do Sul é o que ganhou bastante semana passada, né? Esta semana voltou a ter um retrocessozinho. Bitcoin continua sua volatilidade excessiva depois de ganhar 40% semana passada, foi caindo na média a 10 a 11% por dia, né? Até ganhar 10,5% na quinta, né? Caiu. Finalmente na quinta-feira deu uma subidazinha. Sexta-feira permaneceu quase inalterado, então encerrou a semana tendo perdido 7% para $388,80 cada moeda digital. A dívida nacional dos Estados Unidos continua a acelerar, né? Nos últimos anos tem acrescentado em média por volta de $1 trilhão por ano, com a necessidade de reconstruir as forças armadas e lidar com a pandemia. A administração Trump acrescentou $7 trilhões de dívida nos 4 anos do seu mandato. A gente esperava segundo mandato para começar a melhorar estas coisas, né? A probabilidade é que a administração Biden vai acrescentar ainda mais dívida, né? Inflação anual brasileira para 2020 foi 4,5%. Não é muita coisa, mas também é bem acima do alvo do Banco Central. A gente está procurando mais ou menos em média de 2%. E foi o dobro disso, né? Especialmente preços de comestíveis, né? Aumentaram mais que em quase 20 anos. E justamente na hora que a gente não tem trabalho, né? É muito difícil isso. O auge de produção de petróleo nos Estados Unidos foi 13 milhões de barris por dia, isso nos últimos meses de 2019. Apesar da pandemia e a falta de demanda, produção ainda permanece por volta de 85% daquele auge de 13 milhões de barris, tipo 11 milhões de barris que agora está sendo produzido diariamente. Nada mal, na minha opinião, né? Mesmo com produção em altos níveis, armazenamento caiu de maneira significativa pela quinta semana em seguida. Esta semana, petróleo continuou a subir esta semana até sexta-feira, e o retrocesso talvez substanciado por novas restrições devido aos aumentos de casos do vírus na China e Europa, né? Quer dizer que vai diminuir demanda e vai aumentar então
a oferta, né? Diminui a demanda, aumenta a oferta, então o preço baixa. Resultados mistos em petróleo esta semana dos Estados Unidos ganhou 0,2% para 52 dólares e 36 centavos e Brent Internacional perdeu 1,6% para 55 dólares e 10%. Normalmente é quase junto, né? É quase em par, né? O que os dois contratos de petróleo ou ganham junto ou perdem junto e é quase a mesma coisa, mas esta vez ganhou e perdeu e uma diferença significativa. Interessante esta semana, né? Paládio é elemento essencial em controles de poluição, isso em conversores catalíticos, em veículos continua a apreciar, tem se triplicado em preço nos últimos 4 anos, é o metal precioso mais caro que existe agora. Metais preciosos caíram esta semana, ouro caiu por 1,2% para 1.829 dólares por onça, prata caiu 2,5% para 24 dólares e 89 centavos por onça. Troia. Já ouviram falar provavelmente o que está acontecendo com o presidente Trump, né? Ele foi excluído de Twitter, de Facebook, de YouTube e quem sabe quantos outras plataformas. E não somente ele, mas muitos dos seus seguidores, não é somente o presidente Trump, não. Dizem como desculpa que não podem incluir nos seus sites conteúdo que encoraja violência. Mas ainda incluem violência plena, violência óbvia de outras pessoas, enquanto o presidente Trump não encorajou em violência nenhuma. É totalmente político isso. Ele nunca fez isso, ninguém dos seus apoiadores, mas não menciono isso para discutir os méritos do caso, isso é outro vídeo, né? Digo, se sites enormes tiverem o poder de simplesmente cancelar alguém só por discordar com suas ideias políticas, mas eles ainda não cancelaram a internet toda, né? No país africano, Uganda, o presidente cujo mandato tem durado 35 anos, estava para ganhar a eleição de novo contra um concorrente alegando fraude. Então o governo simplesmente desligou a internet, né? Isto o dia antes da eleição. Desligou. Né? Não consegue acessar não, e já passou a eleição e o apagão ainda está em vigor, né? Se um país, tomara que os Estados Unidos ou o Brasil e qualquer outro país não pegue essa ideia não, que a gente depende dessa internet, né? Já divulgamos que os dados econômicos dos Estados Unidos não contam uma boa história. Vendas a varejo diminuíram em novembro e dezembro. A análise anterior para novembro foi uma redução por 1,1% a mais. Este número foi revisado pior ainda para 1,4%. A única boa notícia foi que o declínio em dezembro é atualmente medido em só a metade disso, só em 0,7%, mas ainda assim é um declínio. Semana retrasada foram 784 mil americanos que pediram subsídio de desemprego pela primeira vez. Semana passada, este número aumentou 23% para 965 mil. Quase 1 milhão de pessoas pedindo subsídio de desemprego pela primeira vez. Apagaram-se 140 mil vagas de emprego em dezembro. O Banco Mundial cortou sua previsão de crescimento global de 4,2% a só 4%. Isso é grande em termos do mundo inteiro. Só 0,2%, mas é uma diferença significativa. Mas isso depende da distribuição e eficácia das vacinas, né? Isso é pressupondo a boa distribuição e eficácia. Havendo demoras na distribuição, esses 4% de crescimento bem pode diminuir até 1,6%. Que venha vacina, né? Ações da Tesla continuam a apreciar, subindo que nem foguete a outro planeta, né? Ganharam 7,8% sexta-feira passada, né? E outros 4,7% na terça-feira.
inacreditável. Tem ganhos que muita gente estaria bem contente com esses ganhos para um ano nas suas ações, e Tesla está ganhando num dia. Já tem apreciado perto de 25% só em 2021. Só 2 semanas em 2021 já tem apreciado 25%. A capitalização no mercado está por volta de 805 bilhões de dólares, chegando cada vez mais perto a fazer parte do clubinho de 1 trilhão de dólares de capitalização, de dólares de valorização, né? Se não me engano, são só Apple e Microsoft que estão nessas alturas. Talvez tenha outra também, talvez Alibaba, né? Depois de cancelar a conta do presidente Trump, ações da Twitter caíram mais de 10% na segunda-feira. Toma! Daí se recuperaram de um pouco, né? Mas até o fim da tarde ainda estavam 6% negativo para o dia. De fato, em só 2 dias depois de que Facebook e Twitter baniram permanentemente o presidente Trump dos seus sites, os dois perderam mais de 50 bilhões de dólares de valorização das suas empresas, e parece que a perda vai aumentar, né? E há muita demanda para sites semelhantes que permitem discurso livre. Obviamente, é claro que não é o caso com Facebook, Twitter e YouTube, que também pertence a Google, que também está contra o presidente Trump e tal. Toma, né? Isso é concorrência, isso é mercado livre, vai acontecer. Empresa de cruzeiros Carnival prestou relatório também, claro que tem sofrido perdas, tem esses grandes navios e não podem operar devido ao Covid. Cada trimestre estão perdendo entre 1,5 bilhão e até 2,2 bilhões de dólares, e capitalização no mercado abaixo de 19 bilhões, quer dizer que tá diminuindo, tá chegando ao fim da conta, ao fundo do baú, né? Do baú. A boa notícia é que reservas para cruzeiros no início de 2021 excedem os números de 2019. Todo mundo tá preso em casa aqui para sair para fazer um cruzeiro. Até eu, né? Até quem sabe eu vou também, né? Mas eu não vou fazer cruzeiro de máscara, não. Ações da Carnival estão abaixo de 20 dólares. Então, se você achar que vai aguentar a pandemia, né? A empresa vai aguentar a pandemia, talvez seja uma pechincha agora, né? Faça a sua própria pesquisa. Dica para você. Um dos bancos que não pôde prestar um bom relatório foi o Wells Fargo, né? Perdeu 7,8% só na sexta-feira. Petroleiro ExxonMobil também perdeu na sexta-feira 4,8%, né? Isso foi porque uma reportagem alegou que Exxon está sendo investigado pelas autoridades dos Estados Unidos, alegando travessura para enganar investidores. Eles disseram que é um campo de exploração de petróleo assim muito, muito valioso e tal, só que não é, né? E tava dizendo para os investidores, sim, a gente vai investir dinheiro nisso, e não era tanto assim, não. Divulgamos outra semana que a administração Trump está tentando impedir que China tenha alguma vantagem injusta contra empresas nos Estados Unidos, roubo, assim, pirataria e tal. Algumas empresas chinesas foram deslistadas, né, tiradas da bolsa para que não houvesse investimento dos Estados Unidos. Na quinta-feira, o Departamento de Defesa acrescentou mais 9 outras empresas chinesas a esta lista negra. Inclusa foi Xiaomi, Xiaomi, que recentemente superou Apple para ser o terceiro maior fabricante de smartphones no mundo, né? Ações da Xiaomi caíram mais de 10%. Mas como que podem cair se não está na bolsa? Foi na bolsa de Hong Kong, entendeu? É claro, né? Pois é, vamos ver se recupera-se. Pode ser pechincha aí, né? Se quiserem investir em algo assim, então tem que ligar a bolsa de Hong Kong para investir. Não é somente em empresas chinesas que os Estados Unidos está impondo sanções. Irã tem sido nada senão chata, né? Nos últimos anos, prometendo pesquisas nucleares para fins pacíficos, né? Quando todo mundo sabe que é para armamento, sempre declarando que os dois grandes satanás no mundo são Israel e os Estados Unidos, e gritando sua intenção de destruir
destruir os dois, né? Empurrar ao mar, ameaçando e agredindo navios em águas internacionais, etc, etc, etc. Então, para colocar pressão em cima de Irã, para enfim se comportar, por favor, né, os Estados Unidos estão impondo sanções em cima de empresas que fazem negócio com Irã. E essas empresas, principalmente, têm sede na China e nos Emirados Árabes. Só faltava essa, né? Como se a situação de desemprego no Brasil já não fosse difícil, o montador de automóveis Ford anunciou que vai fechar 3 fábricas no Brasil. Só para pagar os direitos dos funcionários vai custar uns 2,5 bilhões em dólares, né? Mas ainda assim acharam melhor, economicamente falando, de fechar. Infelizmente, muita gente vai perder esses empregos, né? A recuperação da pandemia continua na China, evidenciado por vendas de veículos, tem aumentado cada vez por 9 meses consecutivos. Uma empresa canadense, Alimentation Couche-Tard, francês, né? Quis comprar Carrefour, empresa francesa, mas o governo francês disse não, Carrefour não está à venda. Mortes devido ao Covid superaram 2 milhões na sexta-feira mundialmente, né? Eu tenho uma filha de criação morando em Manaus e eu estava conversando com ela hoje. A situação por aí, realmente em Manaus, está muito ruim. Que venham essas vacinas, né? Não ajuda que aparentemente a prefeitura e sistema de saúde em Manaus mal administrou os bilhões de reais que foram enviados para socorrer o povo, né? Não há oxigênio disponível, muito menos vacinas. Ora para a gente em Manaus, né? Que tenham uma semana melhor. Até a próxima.